Bom dia, gente. Meu nome é Alan, eu sou formado pela Unirio em Ciências Ambientais e faço mestrado hoje no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais e Florestais pela Rural. Mas vou estar apresentando agora hoje, nesse momento, um projeto que eu fiz da minha graduação, que foi da minha monografia, né, lá na Régua. E o projeto se chama Florística e Fitossociologia do Componente Arbóreo em um trecho de Floresta Umbrófila Densa Submontana, sob dois distintos históricos de uso na região sudeste do Brasil. Então, só para introduzir rapidamente, aí na imagem da esquerda a gente tem o que a gente tinha de originalmente Mata Atlântica no Brasil, né? Separado aí por todas as fisionomias. E hoje a gente sabe que o que resta é cerca de 10 a 20%, depende um pouco do artigo, da metodologia de estudo, mas é algo por aí que a gente tem de Mata Atlântica remanescente, né? E aí no mapa da direita eu trago o estado do Rio, né? E aí em destaque verde escuro é o que a gente chama de zona núcleo de amortecimento, zona núcleo da reserva da biosfera da Mata Atlântica, e que funciona quase como um corredor ecológico para manutenção de algumas espécies, porque apesar de serem áreas muito fragmentadas ainda, elas conseguem ter algum tipo de conectividade e que é importante, né, para poder não ter muita perda por falta de troca genética. Então, efeitos de borda, enfim, outros fatores. E aí em destaque aqui amarelo está um pouco pequeno, mas é a nossa área de estudo. E, e eu vou falar um pouco melhor da área de estudo em breve, mas é só para a gente se localizar dentro do mapa do estado do Rio. E aí falando dos objetivos, o objetivo do trabalho é caracterizar dois trechos de floresta que estão em processo secundário de regeneração natural. Então um deles tem o passado de uso do solo para plantio de culturas locais, que eu vou chamar isso de corte raso. Essa área vai ser corte raso, eu vou repetir isso durante a apresentação algumas vezes. E a outra área é uma área com passado de extração seletiva. Então a área de corte raso era totalmente suprimida, né, para plantio de monocultura, enfim. E a área de extração seletiva usavam algumas madeiras, mas nem todas. Então algumas espécies ainda se mantiveram, alguns indivíduos se mantiveram em pé no local, né? E é uma área que tinha se passado até 45, 50 anos atrás, e desde então cessaram as atividades e a floresta foi se regenerando sozinha, né? Nada foi plantado ali por humanos, no caso, a fim de restauração, mas ela vem se regenerando naturalmente, digamos assim. Então a gente pretende entender aí qual é a diferença na síndrome de dispersão das espécies, por exemplo, entre essas duas áreas, saber esse nível de isocorismo, como é que está sendo essa troca de espécies por animais, pela fauna, entender também o estágio sucessional das espécies, pioneiras, secundárias, ou climáxicas, né? E alguns parâmetros fitossociológicos, né? Índice de diversidade, riqueza de espécies em cada área. Então sempre tentando entender como essas áreas estão se bem respondendo a esses fatores, né? Então o projeto foi por parcelas fitossociológicas, né? Que nada mais é do que a caracterização da estrutura da vegetação, né? Daquele ambiente. E a gente instalou até o momento 6 parcelas, né? Então aqui eu vou trazer falando dessas 6 parcelas, dos resultados sempre referente a essas parcelas. Mas a ideia é de ter 30 parcelas no total. Então é um projeto que segue em andamento. E, e aí as duas parcelas de cima aqui são as áreas de extração seletiva, parcela de 20 por 50 metros. E as 4 parcelas de baixo em áreas de corte raso. Tá? Então, e aqui está o mapa da altitude e elevação, né? Ali a elevação varia de 50 a 500 metros, que é o trecho de submontana, né? Floresta umbrófila submontana. E aí falando um pouco daquilo que a gente fazia em laboratório, né, com ArcGIS e outras ferramentas no computador, e aí então a gente ia em campo para de fato marcar a parcela. Né? E as parcelas eram de 20 por 50 metros, 20 de largura, 50 de comprimento, e a gente marcava todos os indivíduos com mais do que 5 centímetros de DAP, que é o diâmetro, a altura do peito. Né? Então a gente media o DAP de todos esses indivíduos, botava uma placa com a numeração e coletava os ramos para posterior identificação. Né? Porque a gente não tinha um taxonomista em campo, então a gente precisava coletar e depois ter esse processo de prensagem, levar para a estufa e levar para um taxonomista. E além de medir as alturas dos indivíduos arbóreos. Depois disso era a parte de tratamento dos dados, que eram análises, gráficos, e eu vou trazer um pouco do que tem aqui, o que dá para falar nesse tempo.
Então, resumidamente, alguns resultados e discussão aí vou falar sobre a diversidade e alguns parâmetros fitossociológicos, né? E aí, na área CR, área corte raso e área extração seletiva. Então, tem o índice de ecoabilidade Pelow e de Simpson e a riqueza. Esses dados eu vou explicar depois porque que eles ainda não são tão representativos, porque muitos indivíduos a gente ainda não conseguiu identificar. Então, até o momento, a gente tem 108 espécies na área corte raso e 104 espécies na área de extração seletiva. E aí, falando um pouco da área basal, a área basal na área de extração seletiva a gente viu que é bem maior e bastante alta, assim, se comparado a outros projetos feitos nas redondezas, tanto na régua quanto em áreas em bom estado de conservação, semelhantes ao que a gente estava estudando. E, então a área basal é elevada, inclusive bem maior do que na área de corte raso, né? E a densidade também, a gente encontrou uma densidade bem elevada na área de extração seletiva, nem era tanto esperado, porque áreas geralmente em processos iniciais de regeneração costumam ter uma densidade bastante elevada, mas como a gente não tem tantas parcelas, né, foram 6 no total, talvez alguns micro ambientes ali a gente pegou ainda o não representativo total daquela área de extração seletiva. Então tem que ter uma maior amostragem para isso ser um pouco mais, para a gente entender se é um padrão mesmo da área ou não. E eu vou falar aqui de algumas espécies que apareceram mais representativas e com maiores índices de valor de importância, tanto na área de corte raso quanto na área de extração seletiva. E aí eu não vou falar de todas, eu vou falar um pouco da Guaragidônia, por exemplo, que é a carrapeta. Ela é uma espécie que tem um certo comportamento pioneiro, então sim, a gente encontrou muito ela na área de corte raso, o que parece indicar aí ainda um momento ainda mais inicial de sucessão, apesar de que eram espécies, indivíduos com maior tamanho, assim, é uma espécie que pode chegar a ficar quase 100, 150 anos na vegetação, então pode ser que ela ainda seja encontrada por muito tempo, mas tende a sumir. E aí é a carrapeta, não lembro se eu falei o nome. Guaragidônia é muito conhecido como carrapeta, bastante comum em áreas de Mata Atlântica, principalmente antropizadas. E aí falar um pouco da Piptademia, que é Piptademia guanacantha, que é o pau-jacaré, que a gente encontrou com maior representatividade na área de corte raso. E ela é uma espécie pioneira, secundária inicial, aí depende um pouco do que se considera, mas a gente encontrou muitos indivíduos, entretanto, muitos deles a maioria com grande diâmetro de tronco e bastante altos. Então, vários já apresentando aí sinais de senescência. Então, são indivíduos que não vão se manter muito tempo na vegetação, mas que por elas estarem lá ainda indica que foi um processo um pouco mais... porque elas precisam de muito sol para brotar, né, para regenerar, tanto ela quanto como a carrapeta. E a gente encontrou quase nenhuma na área de extração seletiva. Então indica aí uma certa diferenciação na flora, né? E aí falar um pouco rapidamente da Jussara também, Euterpe edulis, encontramos nas duas áreas, com um pouco mais, e é uma espécie secundária tardia, então a gente encontrou mais indivíduos na área de extração seletiva e com altura maior, diâmetro maior, então realmente é uma área um pouco mais avançada aí. E aí falando um pouco da similaridade florística, né? Então a gente comparou as seis parcelas a partir da riqueza de espécies amostradas e encontramos uma correlação significativa de diferença na riqueza das parcelas, né? Então as parcelas de 1 a 4 aqui são na área de corte raso e a 5 e 6 na área de extração seletiva. Então a gente percebeu que tem de fato uma diferença aí nos padrões de espécies. E aí falando um pouco de grupo funcional, é uma parte que eu gosto muito de falar, assim, acho que ela é importantíssima. Na área de corte raso a gente encontrou muitas espécies secundárias iniciais, 62%, né? Enquanto na área de extração seletiva apenas 29% dos indivíduos são secundários iniciais, enquanto 60%, aí 58% na verdade, né, são indivíduos típicos de áreas secundárias tardias, então, enquanto na área de corte raso apenas 23%. Então é uma diferença bastante clara aí na distribuição dos indivíduos, né? E aí falando um pouco da síndrome de dispersão, o zoocorismo foi predominante nas duas áreas, um pouco maior. Isso aqui eu estou falando por indivíduos, né? Então,
E só que na área de estação seletiva foi ainda um pouco maior, de 87%. Esses são valores comuns assim de serem encontrados em Mata Atlântica, ainda mais na área como a Régua, que tem uma avifauna super rica, então tem uma troca de frutos aí de espécies bastante boa, né? E um bom indicativo. E aí, trazendo algumas conclusões, falando sobre síndrome de dispersão, a predominância das leucorias nas duas áreas, então é um indicativo de uma área que tá em processo de regeneração, está funcionando, porque é um dos maiores, dos fatores mais importantes aí para a restauração de uma área que tem indivíduo de fauna para poder fazer essa troca, né? E então é isso, um indicativo de boa relação da fauna com a vegetação. Falando um pouco da riqueza e diversidade, como eu falei, muitos indivíduos indeterminados ainda, e grande parte porque eram de grande porte, então isso deu uma alterada na riqueza, então ainda são pouco conclusivos até o momento. E na parte de estruturação florística, área basal e grupo sucessional, a gente notou uma diferenciação realmente entre as duas áreas e que podem estar associados principalmente ao histórico de uso de cada uma das suas áreas, né? Por ter na área de estação seletiva, muitos indivíduos se mantiveram no ambiente, então ainda se manteve como uma área sombreada no início da regeneração, então acabou trazendo uma diferenciação na florística que a gente tem no momento. E é isso, o projeto até o momento está por aí, a gente segue trabalhando nele, e se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, manda um e-mail, estou aqui. Obrigado.